Olá pessoal, bem-vindos ao nosso último resumo desse ano de 2021, que pelo menos para o investidor nacional não foi nada agradável. Enquanto nos Estados Unidos o S&P 500 teve uma alta de quase 30% e lá na Europa o Stoxx 600 valorizou quase 21,5%, aqui no Brasil a nossa bolsa encerra com uma queda na casa dos 12%. Isso principalmente devido à instabilidade política e fiscal. Ao longo do ano tivemos aí diversos embates entre o poder executivo e o poder judiciário. Tivemos toda essa questão da mudança de cálculo do teto de gastos que trouxe risco fiscal e principalmente nós tivemos o alinhamento do governo federal com os partidos do Centrão, que são partidos que são conhecidos por não valorizarem tanto assim a austeridade fiscal. E isso trouxe incerteza para o nosso mercado. Nessa última semana do ano, o nosso Ibovespa fechou numa leve queda de 0,07%, apesar de ter subido ontem na quinta-feira. Hoje, sexta-feira, os mercados aqui no Brasil e nos Estados Unidos estão fechados devido ao feriado de Ano Novo, devido ao melhor resultado das contas primárias do governo federal. Mas ao longo da semana, a bolsa oscilou bastante, principalmente com a pressão dos servidores federais por aumentos no ano que vem, o que traz ainda mais incerteza fiscal. Algo que não é muito comum de acontecer, mas essa semana o dólar também caiu 1,6%, encerrando o ano cotado a R$ 5,57. Porém, ao longo do ano, o dólar subiu aí na casa dos 8%. No início do ano, o dólar estava cotado a R$ 5,19. O petróleo teve uma alta de 3,27%, com o barril Brent cotado a $78,35. E o minério de ferro encerra essa semana com uma queda de 1,76% e encerra o ano com a tonelada cotada aí nos $115,50. O minério de ferro esse ano que chegou a bater recordes, teve a tonelada cotada acima dos $200, mas como a China é um grande consumidor mundial, ela fez muita pressão ao longo do ano para poder baixar a tonelada do minério de ferro e encerramos o ano aí um pouco acima dos $110. Lá fora, o S&P 500 fechou com uma leve alta de 0,57%, bateu recorde de valorização esse ano, chegando a quase 30%, ia passar dos 30%, mas teve uma queda ontem. O Nasdaq teve uma leve variação negativa de 0,02%, o Dow Jones subiu 0,72%, e lá na Europa o Stoxx 600 subiu 1,02%. Essa última semana do ano é uma semana de baixa liquidez, a gente tem pouca movimentação no mercado financeiro, então por isso a gente não teve tanta valorização assim dos ativos e a bolsa oscilou muito devido a essa baixa liquidez. O ano de 2021 ele representou um desafio devido à continuidade da pandemia. Ao longo do ano a gente teve o avanço da vacinação. Os Estados Unidos foi um dos países que mais avançou na vacinação no início do ano, mas depois também estagnou. O Brasil, ao decorrer do ano, conseguiu avançar nessa vacinação e hoje é um dos países que apresenta um dos melhores índices no mundo de vacinação, com mais de 66% da sua população completamente vacinada, mas a gente encerra o ano ainda como foi ao longo desse 2021, com o temor dessa nova variante, a variante Ômicron, pairando aí sobre as cabeças e a gente ainda nessa incerteza de como vai ser a retomada da economia para ano que vem. Outro fator que pesou muito, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, foi a questão da inflação, principalmente atrelada à questão da energia, dos combustíveis. A gente teve uma valorização muito grande do petróleo ao longo do ano, que chegou a bater aí mais de $82 o barril, uma valorização muito alta do gás natural, que é o principal combustível para gerar energia lá na Europa, e aqui no Brasil a gente passou por uma crise hídrica muito forte, que encareceu muito a energia elétrica. Então tudo isso pesou muito no bolso do consumidor, que fez com que a economia não evoluísse tanto.
Aqui no Brasil, a gente deve encerrar o ano aí com uma inflação de mais ou menos 10,02%, né? A gente vai ter essa consolidação desse dado só no início do ano que vem, mas deve encerrar nesse patamar acima dos 2 dígitos, o que fez com que o Banco Central do Brasil fosse o banco que mais subisse juros ao longo desse ano. A gente começou o ano com uma Selic de 2% e encerra o ano com uma Selic de 9,25%. Outra coisa que pesou aqui no Brasil ao longo desse 2021 também foi uma antecipação do cenário eleitoral para ano que vem. E nós devemos ter uma disputa bem polarizada, o que deve trazer ainda mais volatilidade para o mercado. Na renda fixa, o cenário também não foi fácil. O descontrole das contas públicas, atrelados a uma inflação extremamente alta, fizeram com que o Banco Central subisse a taxa Selic numa velocidade nunca antes vista no mercado. Isso favoreceu o DI, que teve uma valorização ao longo do ano de 7,5%. Enquanto isso, os títulos públicos federais se desvalorizaram bastante ao longo do ano. Aqueles que tiveram um melhor desempenho foram aqueles atrelados à inflação de curto prazo, o IMAB5 e o IDK-IPCA 2 anos, fechando o ano com uma valorização em torno de 4,5%, muito longe daquilo que foi a inflação no ano, que deve fechar aí na casa dos 10%. Nessa última semana do ano, o DI para janeiro de 23 teve uma leve alta de 0,15%, os títulos públicos pré-fixados tiveram uma alta de 0,05% e a carteira geral de títulos públicos permaneceu basicamente estável, subindo apenas 0,01%. O ano de 2022 se apresenta para o mercado financeiro com algumas expectativas. A principal delas é a retomada da economia nesse cenário pós-pandemia, mas essa nova variante Ômicron ainda traz algumas incertezas. Temos também a questão da inflação, que deve arrefecer ao longo de 2022, mas as expectativas, principalmente aqui no Brasil, é de que nós tenhamos uma inflação aí na casa dos 5%. Além disso, o cenário fiscal e principalmente um ano eleitoral aqui no Brasil já trazem grande volatilidade para o mercado. Então nós devemos ter um ano de queda do nosso Ibovespa de dólar mais alto, pelo menos até outubro, quando nós vamos ter uma definição com as eleições presidenciais. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso canal ao longo desse ano, que compartilhou os vídeos, que curtiram os nossos vídeos. Agradeço de coração a todos aqueles que gostaram do trabalho que foi desempenhado aqui ao longo desse ano de 2021. Foi uma caminhada de aprendizado e eu espero continuar aprendendo junto com vocês nesse mercado que é tão complexo, tão difícil, mas que está tão presente no nosso dia a dia, que é o mercado financeiro. Quando eu tomei a decisão de fazer esse canal, a ideia foi essa, foi de ser bem simples e de tentar levar o máximo possível do mercado financeiro para todo mundo que está aí e principalmente para ajudar no dia a dia daquelas pessoas que trabalham em instituto de previdência, mas não só para os institutos, mas para pessoas físicas de uma maneira geral. A ideia aqui foi sempre levar a informação da maneira mais simples possível. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham atingido esse objetivo e espero contar com todos vocês nesse ano de 2021. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo ano, se Deus quiser.